Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes para mais um vídeo aqui dessa nossa série aí das fontes simétricas. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui uns comentários sobre as placas das fontes simétricas, tá? Eu separei aqui algumas fontes que eu tenho aqui, não todas, algumas, para mostrar para vocês e dizer para vocês o seguinte, com relação à montagem de amplificadores, para mim foi uma verdadeira libertação quando eu pude, né, foram disponibilizados aí pelos projetistas e pelo pessoal na internet, quando eles começaram a disponibilizar as placas de fontes para amplificadores, foi uma maravilha, porque aí a gente pôde começar a fazer a montagem dos amplificadores, né? A fonte, as placas, teoricamente é bem simples, mas elas têm diferença entre elas, entendeu? Então algumas são piores, outras melhores, certo? Mas a partir do momento do surgimento dessas placas, ficou bem mais fácil montar os amplificadores, né, as placas que o pessoal foi disponibilizando aí para a gente montar. Então eu vou mostrar algumas, como que são essas placas, algumas diferenças entre elas, e na sequência vocês acompanham aí. É isso aí. Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui algumas das fontes que eu separei aqui, ó. Mostrar aqui mais ou menos, algumas, tá? Não estão todas aqui. Depois eu vou fazer alguns comentários sobre as fontes simétricas. Essa aqui é um modelo das primeiras que eu comprei. Essa aqui é do mesmo fabricante, ELC Power Amps, comprada no Mercado Livre. Aqui com capacitores de 4 de 10.000. Aqui a mesma placa com capacitores de 22. Aqui é a mesma placa da ELC. Não sei se ainda hoje é vendida essa placa no Mercado Livre, mas ela é uma placa muito boa. Ele vendia aqui, inclusive, a placa lisa. Aqui a mesma placa da ELC, só que para pré, uma fonte simétrica menor. Aqui também vende muito aí no Mercado Livre, essa é Getmane, não sei se é assim que fala. Aqui uma montada, com capacitores, isso aqui eu acho que é capacitores de 10.000. Aqui uma placa mais elaborada, que é do Zimmer, ela é regulável, uma placa muito bem feita. Aqui já com dissipador montado. Aqui a mesma placa em fase de montagem, né? Aqui não entrou ainda os capacitores. Aqui em cima tem a placa da Powertronic do Luiz, que eu uso bastante aqui para fazer testes, né? Essa aqui é FE25, regulável também. Eu faço a regulagem aqui, ó, pelos potenciômetros. Muito boa essa fonte. E aqui a última que eu estou testando aí, que é a fonte do H2B, né? Aqui ela montada e aqui uma placa lisa. Então é isso aí, eu vou fazer alguns comentários sobre essas placas. Elas têm algumas diferenças, mas não tem muito segredo não, tá certo? Aqui pessoal, passei batido nessa fonte aqui, porque eu coloquei ela aqui porque ela é uma fonte comprada no eBay, tá? Você vê que ela é uma fonte diferente. Ela tem aqui a alimentação também de 15 volts. Ela já tem uma proteção aqui, além de fonte, já tem a proteção. Aqui o relé de proteção.
Aqui a retificação. É uma outra opção, sabe? Aí tem várias configurações dessas fontes aí no exterior, sabe? Mas não sei se vale muito a pena não. Eles ficam um pouco caros, sabe? Então, mas eu coloquei aqui só para mostrar para vocês. Aqui também a gente encontra muitas opções. É só procurar aí no eBay, tá? Então é isso aí. Voltando aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu separei aqui essa imagem para fazer alguns comentários. Uma primeira questão, vocês vejam aqui, ó, é a entrada dos 3 fios do transformador que a gente viu no vídeo anterior aqui. Essa primeira é a C, do meio geralmente o CT, né, o center tape, e a outra aqui o CT. Da mesma forma, nessa outra placa aqui, ó, AC, CT e AC. Vocês observem que geralmente as placas ela tem uma filtragem aqui no início, geralmente ou de 100 nano, 220 nano, aqui é 220, aqui é 100, 100. E uma outra questão que vocês podem observar aqui, ó, é que aqui são diodos, né, que faz a ponte retificadora. E aqui você tem a própria ponte retificadora, tá certo? É um outro tipo de solução. Vocês vejam que tem diferença, né, no número de capacitores aqui de filtragem. Nesse caso aqui não tem nenhuma bobina, né? Observem que aqui, ó, na saída também tem filtragem, aqui nessa também. E detalhe, nessa aqui da esquerda você tem os fusíveis, né, de proteção separados, né, como tem 2 saídas menos VCC e 2 saídas mais VCC, tem um fusível para cada saída dessa, né, bastante protegida aqui por fusível, essa placa aqui. E aqui vocês vejam a marcação, né? Menos VCC1, menos VCC2. Aí você tem o GND, o ground, né? E do lado positivo, o ground mais VCC1 e mais VCC2. Essa aqui já é mais restrita. Ela não tem separação para 2. Se você quiser ligar 2 amplificadores, vai ter que ligar o mesmo fio aqui. E eu tive que marcar aqui, ó, positivo e o negativo, não está dando para ver aqui, mas ela nem marcação na placa aqui tem, entendeu? Essa aqui eu acho que é a Get Main, isso aqui, ó, mais simplesinha. Todas essas duas aqui e essa aqui também da esquerda de baixo, eu tenho uma restrição com elas, que esses 2 resistores aqui esquentam bastante, tá? Dissipam bastante calor. Aqui do lado direito já tem uma solução mais aprimorada, que é a fonte do Zimmer, né? Ela é regulável, né? É uma solução diferente, mas já é uma solução mais aprimorada. Ele colocou aqui os Foston, né, para você fazer as conexões. Tem a proteção do fusível aqui também, né? E aqui, ó, tem uma série de filtros também, ó, esses capacitores azuisinhos aqui. E essa aqui é uma placa mais aprimorada, né? É diferente dessas outras aqui. Então, basicamente, pessoal, é toda a placa de fonte, né, simétrica. Você tem de um lado a entrada AC, que é essa entrada aqui, né, AC, CT, AC, aqui do mesmo jeito, né. E do outro lado você tem a saída menos VCC, ground e mais VCC, para poder alimentar os amplificadores. E você tem algumas variações de placa para placa.
o que eu queria comentar, essa aqui eu coloquei aqui, porque essa, por exemplo, a de baixo aqui, ela já tem um LED indicador aqui, ó, aqui embaixo, que está ligado, né? O LED aqui, ó, do lado positivo e aqui o LED é do lado negativo, tá vendo? Coisa que nem nessa tem, mas em compensação essa aqui também foi suprimido o fusível, né? Então, assim, há variações. E geralmente o pessoal coloca furos diversos para você utilizar assim, capacitores de 10.000, 15.000, 22.000, né? Igual aqui, ó, tem espaço maior para o capacitor maior e aqui no caso é um capacitor menor, tá certo? Bom, pessoal, aqui a gente tem um tipo de fonte diferente, né? Que aqui no caso é FE25, é excelente fonte lá do amigo Luiz Coelho, né? Da Powertronic. Já é um tipo de fonte que ela é regulável, né? Aqui então sai um fio para os potenciômetros que regula. Aqui os transistores, né? Mas aqui, ó, é a entrada AC, né? AC, CT, AC. A fonte do Luiz também tem aqui, né? As proteções, tem filtros aqui na entrada, tem filtragens aqui, tanto na entrada quanto na saída, né? Mas é um tipo de fonte diferente, tá? E até existe uma polêmica grande, né, sobre qual que é melhor para os amplificadores, que é com a tensão regulada ou a outra, né, sem regulagem, né? Para falar a verdade, as duas eu já vi funcionando muito bem, mas eu prefiro a não regulada, apesar de que não tenho nada contra a regulada, ela é muito boa também, mas é muito difícil dizer assim que qual que é melhor e qual que é pior, entendeu? Então essa aqui é a FE25, uma excelente fonte. Essa, na verdade, eu tenho utilizado muito aqui para testar amplificadores. É muito boa essa fonte do Luiz, porque ela tem aqui também 15 volts, né? Aqui a saída do mais VCC, né? São duas, e tem duas saídas menos VCC também, menos 15 aqui. Excelente fonte. E que essa fonte aqui, a do Zimmer, ela também é regulável, né? Tá aqui, ó, os transistores, a ponte retificadora. Só que essa aqui já não tem os 15 volts, né, na saída. Enfim, cada uma tem uma qualidade, né, uma especificidade, né? Tem bastante filtragem aqui também, tem proteção de fusível. LEDs indicadores, a do Luiz também tem LEDs, ó, aqui indicando. E aqui a discussão é essa, né? Sobre se esse tipo de fonte aqui regulada é melhor do que a fonte não regulada. Eu uso mais a não regulada, mas essa aqui é muito boa também. Tanto que eu uso muito essa fonte aqui do FE25. Aliás, essa aqui acho que é FE35. Acho que é 35. Agora eu estou na dúvida se é 25 ou 35, viu, Luiz? Eu estou vendo aqui na placa, ó. Não sei se não, mas acho que é 25 mesmo, né? FE 25. Ou 35, não sei. Enfim, uma excelente fonte aí para quem quiser adquirir lá com o Luiz. Tem dissipador, é uma fonte muito bem construída. Bom, pessoal, então aqui já é o projeto da última placa que a gente está mexendo aí, que é a placa do H2B, né? Aqui, ó. A placa de fonte foi desenvolvida especificamente para o H2B. Aqui é a entrada AC, né? AC aqui, CT aqui no meio,
de cada GND aqui e o outro lado AC. Aqui você tem algumas soldagens que é necessário fazer, que foram determinadas aí pelo projetista, né, o Hugo Ribeiro, e faz parte aí do projeto, né, são motivações aí do projetista. Aqui você já tem uma bobina que foi calculada lá pelo amigo Hugo Ribeiro, né? Aqui a gente tem a ponte retificadora, que ela pode ser inclusive deitada aqui, fixada no dissipador, se for necessário. Aqui temos aqueles capacitores de filtragens, aqui já são valores diferentes, tá, pessoal, de acordo com o projeto aí do Hugo, que é completamente diferente. Temos aqui uns resistores também diferentes na linha positiva e negativa. Aqui a gente tem os fusíveis de proteção, mais para frente os LEDs, e aqui a saída, né, mais VCC com fósforo, são duas, saída mais VCC, aqui outra filtragem aqui, isso é filtragem contra ruído, tá, pessoal? Essas filtragens aqui na entrada e na saída, né, aqui, ó, aqui o outro LED, e aqui a saída menos VCC. Essa placa ela tem um layout, ela é dupla face, ela tem um layout de um lado, outro layout de outro. Tem aqui algumas coisas que a gente tem que soldar, faz parte aqui tudo dos cálculos que o Hugo fez. Enfim, é um projeto mais diferenciado, foi feito recentemente, né? Ela está inclusive em testes. A gente já fez alguns testes, está uma fonte muito boa. É a fonte que vai ser utilizada nas montagens que a gente vai fazer das soluções H2B, né? Provavelmente deve sair também uma versão de uma fonte menor, simétrica também, para alimentar o amplificador de fones, né, o H2B menor, que é o de fones. Esse aqui essa é fonte de alta capacidade. Também tem tamanhos diferenciados aqui para os capacitores, né, e aqui buracos de fixação. Então é isso aí, pessoal. De fontes, era isso que eu queria comentar para vocês conhecerem. Temos muitas soluções de fontes. Tem algumas que vocês conseguem comprar as placas lisas, né? Outras vocês só vão conseguir comprar montadas, né? Eu sempre preferi comprar as montadas. Eu sempre achei melhor porque já vem montadinha pelo projetista, testada. Eu sempre gostei de comprar montada. Mas você consegue encontrar aí algumas soluções para você montar. Tá bom, pessoal? Então era isso que a gente tinha para falar sobre placas de fontes simétricas, e até o próximo vídeo da série aí. Um abraço a todos. Até mais.